Então, essa daqui faz parte da continuidade de todas as aulas anteriores, né? Então, a aula 5, período regencial. O período regencial é o período que vai de 1831 a 1840. Quais são as características mais importantes desse período? Então, pessoal, este período é aquele período que fica entre o primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, e o segundo reinado, o governo de Dom Pedro II. É aquele período em que Dom Pedro II estava crescendo, né? Porque o pai foi embora, deixou o trono para ele tinha 5 anos. E nessa fase intermediária, o governo brasileiro, pela primeira vez, né, será agora assessorado por brasileiros. Pela primeira vez, os brasileiros irão governar o Brasil. Bom, quais são as características mais importantes dessa fase? Então, segundo muitos historiadores, essa é uma fase monárquica de experiência republicana. Como assim? Porque na monarquia, o governo ele é hereditário e vitalício. Mas nesse período, os governantes foram eleitos por voto e ficavam no poder por tempo determinado. Isso é uma característica da república. Então, por isso, eles dizem que nós tivemos uma experiência republicana dentro da monarquia. Ou seja, isso não excluiu a monarquia, apenas nós tivemos uma experiência de uma república dentro de uma monarquia, né? Mas são coisas de Brasil, né? Bom, nessa fase, é nesse período que a aristocracia brasileira vai controlar gradativamente, né, a política no Brasil. É nesse período que vai começar a nascer o coronelismo. E este também é um período marcado por grandes rebeliões. Na verdade, é um dos períodos mais conturbados da nossa história, né? Nós tivemos inúmeras rebeliões. E a maior parte dessas rebeliões foram rebeliões separatistas, que balançou a estrutura do Brasil e ameaçou, né, várias regiões do Brasil de se fragmentar e se tornar novos países. Mas a aristocracia conseguiu retomar o poder, né, depois que Dom Pedro II foi colocado no poder, que foi colocado novamente no trono, certo? Então vamos dar continuidade. Bom, então durante o período regencial de 1831 até 1840, é costume dos historiadores dividir esse período em 2 longas fases, né? Essas longas fases correspondem. A primeira fase dela a gente chama de avanço liberal, que vai de 1831 a 1837. A segunda fase do período regencial a gente chama de regresso conservador, que vai de 1837 a 1840. A primeira fase, de 1831 até 1837, nós vamos ter 3 governos. Esses 3 governos, né, eles têm propostas liberais. É uma fase que caracteriza a descentralização do poder. E a segunda fase, que a gente chama de regresso conservador, nós vamos ter apenas um governo. E é uma fase em que ele vai fazer exatamente o contrário, né? Enquanto no avanço liberal os governantes buscaram descentralizar o poder, durante o regresso conservador, o governo vai buscar centralizar o poder para poder diminuir as rebeliões. Vamos trabalhar as características de cada um deles. O avanço liberal, nós tivemos aqui a regência trina provisória, que durou aproximadamente 3 meses, a regência trina permanente, que durou aí 4 anos, e a regência una de Padre Feijó. A regência una de Padre Feijó vai de 1835 a 37, porque ele não terminou o governo, né? Ele renunciou antes do término do mandato dele. E o regresso conservador, nós temos apenas um governo também, que é a regência una de Araújo Lima. Esse período também vai de 1837 a 1840 e corresponde à fase de centralização do poder. Bom, vamos começar aqui então pela regência trina provisória. Quais foram as características mais importantes desse período? Então, como vocês estão vendo aí eu coloquei o nome dos regentes, né? Geralmente as provas de vestibulares não cobram isso, mas a título de curiosidade nós tivemos aí José Joaquim Carneiro de Campos, né? O Nicolau Pereira de Campos, Vergueiro e o Francisco de Lima e Silva. Quais foram as medidas mais importantes desse período? Então, a primeira coisa que eles vão fazer vai ser reintegrar o Ministério Brasileiro, que tinha sido demitido por Dom Pedro I. Eles vão anistiar os processados políticos, né, aqueles que tinham sido caçados ou buscado asilo político em outros países, por discordância, né, do governo de Dom Pedro I.
Eles vão suspender temporariamente o poder moderador. Durante todo o período regencial, o poder moderador não vai funcionar. E vai acontecer uma reorganização dos partidos políticos. Bom, então, nessa fase da regência trina provisória, os governantes, né, já brasileiros, eles vão reorganizar os partidos políticos. Por que esse período ficou conhecido por regência trina provisória? Então, o fato é o seguinte: quando Dom Pedro I renunciou, isso coincidiu com uma fase de recesso parlamentar. O número de deputados, né, federais que estavam no Brasil era insuficiente para compor uma mesa para poder eleger os regentes que ficariam, né, por um tempo determinado pelo próprio Congresso Nacional. A própria Constituição de 1824 determinava essa regra, né? Se por um acaso o rei tivesse impedido por problemas de saúde ou por idade, né, ou por qualquer outro problema, ele deveria ser substituído temporariamente por uma regência trina. Essa regência trina teria um tempo determinado pelo próprio Congresso Nacional. E como não existia 50% mais um de deputados no Brasil naquele momento, os que estavam no Rio de Janeiro naquele momento, né, então elegeram uma regência provisória e convocaram eleições já para uma regência permanente. Regência permanente, no caso, que duraria apenas 4 anos. Bom, então a regência trina provisória durou quase 3 meses e essas foram as principais medidas que eu acabei de comentar com vocês. Bom, a regência trina provisória, como eu falei para vocês, acontece uma reorganização dos partidos políticos. Isso aqui é muito importante para a gente entender lá na frente o nascimento do Partido Conservador e do Partido Liberal. Vocês se lembram que lá no primeiro reinado, nós tínhamos 2 partidos políticos basicamente, que era o Partido Português, que era a base de sustentação do governo de Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro, que era o partido que vinha buscando fortalecer o legislativo, né, e diminuir o poder do executivo. Durante todo o primeiro reinado, Dom Pedro I vai se apoiar no Partido Português e vai ter inúmeros problemas, né, com o Partido Brasileiro. Bom, quando terminou o primeiro reinado, esses partidos se rearticularam, né, mudaram de postura política e também, obviamente, de objetivos. O Partido Português, ele passa a se chamar Partido Restaurador, passa a defender o retorno de Dom Pedro, quer dizer, eles querem que Dom Pedro retorne para o Brasil e que se torne um rei absoluto. O Partido Brasileiro acaba se dividindo em 2 facções, né, que receberão os nomes de Partido Liberal Moderado e Partido Liberal Exaltado. O Partido Liberal Moderado, ele é composto pela aristocracia, né, sendo ali liderado pelos grandes fazendeiros, o José Bonifácio era um deles, né? E o Partido Liberal Exaltado, ele era formado pelos profissionais liberais, aqueles que queriam uma maior descentralização do poder. E alguns deles chegavam até a desejar a república. Nós já tínhamos comentado isso, né? Que era a ala radical do Partido Brasileiro. O Partido Liberal Moderado, ele continuava defendendo a monarquia, mais uma monarquia constitucional com um legislativo forte. E o Partido Liberal Exaltado, eles até aceitavam a monarquia, mas desde que ela fosse uma monarquia parlamentar, parecido com a Inglaterra. Ou então, eles queriam uma república federativa aos moldes dos Estados Unidos. Bom, então esses partidos políticos, eles se reorganizam, né? Vai acontecer a primeira eleição, os primeiros 3 regentes eleitos para a regência trina permanente serão do liberal moderado. Bom, quando chega em 1834, o Partido Restaurador ele desaparece. Por quê? Porque Dom Pedro I morre lá em Portugal, né? Então ele perde o sentido de continuar existindo porque eles defendiam o retorno de Dom Pedro. Dom Pedro agora estava morto, né? Então os membros do Partido Restaurador, eles acabam migrando, né? Todos eles para o Partido Liberal Moderado. E o Partido Liberal Exaltado, como a maioria deles defendia uma república federativa, eles acabam sendo perseguidos e colocados na clandestinidade. Então, o Partido Liberal Moderado, ele passa a conter pessoas, né? Muito radicais, muito conservadoras e moderadas, né? Porque alguns membros do Partido Restaurador foi para o Liberal Moderado, alguns membros do Liberal Exaltado foi para o Liberal Moderado. Isso acabou fazendo com que esse partido se dividisse em 2 novamente,
O Partido Liberal Moderado, então, acabou dando origem a dois partidos, o Partido Regressista e o Partido Progressista. Então, o Partido Regressista, ele era composto pelos membros do antigo Partido Restaurador e a metade dos membros do Liberal Moderado. O Partido Progressista, ele era composto pela metade dos membros do Liberal Moderado e todos os membros do Liberal Exaltado. Qual que era a diferença básica entre esses dois partidos? O Partido Regressista defende a centralização do poder. Eles querem que o poder esteja centralizado na capital, né? E o Partido Progressista, ele luta pelo federalismo, ele luta pela descentralização do poder, por uma maior autonomia para as províncias. Esses partidos, mais tarde, durante o segundo reinado, né, vão mudar de nome. O Partido Regressista passa a se chamar Partido Conservador e o Partido Progressista vai passar a ser o Partido Liberal. Certo? Bom, então aqui nós entramos agora na regência trina permanente. Como eu disse para vocês, os 3 primeiros regentes foram do liberal moderado. Não se esqueça que o liberal moderado vai se dividir em regressista e progressista, mais tarde conservador e liberal, né? Bom, quais foram as medidas importantes dessa fase? Os regentes vão escolher, nessa fase, para ministro da Justiça, o padre Feijó. O padre Feijó, ele vai ter uma importante participação durante a regência trina permanente. Ele vai criar a famosa Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, ela é responsável pela, digamos assim, pela estruturação e fortalecimento da aristocracia no Brasil, né? Quer dizer, pelo fortalecimento do poder local. É aqui que vai começar a nascer os coronéis, né? Porque o Ministério da Justiça, né, ele cria a Guarda Nacional e essa Guarda Nacional ela estava diretamente ligada às assembleias legislativas que seriam criadas, né, alguns anos depois. No início, o próprio padre Feijó, ele nomeava um determinado fazendeiro, dava a ele o título de coronel, e esse fazendeiro ele armava seus homens, né, e com a ajuda de custo do governo, ele criava essa guarda, que seria uma espécie de guarda pessoal, que iria manter a ordem no local, né? Então, geralmente, esses fazendeiros, eles passavam a deter todo tipo de poder na região onde eles viviam, né? Então, é daí que vai começar a surgir o termo que nós vamos conhecer muito na República Velha, chamado coronelismo. Então, a Guarda Nacional, ela vai existir no Brasil até 1922, né? É daí que vem o poder dos fazendeiros, né? O poder dos famosos coronéis. Eles recebiam a patente de coronel e depois dessa patente ela passava para o filho, para o neto ou para os parentes mais próximos, né? E estava sempre dentro daquela família, né? Isso vai caracterizar os governos oligárquicos do Brasil durante a República Velha. Bom, a segunda medida importante da regência trina permanente foi a criação ou aprovação do Código do Processo Criminal. Isso também dava autonomia para as províncias, para que elas pudessem julgar os seus crimes, né? E mais tarde foi criado o ato adicional, em 1834. O ato adicional, ele cria as assembleias legislativas. Por que isso é muito importante? Porque a partir daqui as províncias teriam as suas próprias leis, né? Elas não teriam que receber as leis vindas diretamente da capital. Então, houve uma descentralização política, quer dizer, uma gradativa centralização política. As províncias agora têm a sua guarda, as províncias agora têm seu próprio tribunal, né, o seu juiz de paz, para poder julgar os crimes dentro da própria província. E as províncias também agora já têm a sua própria assembleia com a sua própria constituição, né? Mas os regentes, né, eram eles que continuavam indicando os presidentes das províncias. Esses presidentes não eram eleitos por voto direto, eles eram indicados pelos regentes. Este fato vai gerar inúmeros problemas, né, entre o poder central e o poder local já fortalecido. E isso vai acabar gerando as inúmeras rebeliões que nós vamos conhecer aqui durante o período regencial. Por quê? Porque o poder local se fortalece muito, né, com essas medidas de descentralização. E eles não vão aceitar, muitas vezes, as indicações dos regentes. Por quê? Porque na maior parte das vezes, as províncias, o partido mais forte era o partido
geralmente progressista. E os regentes, muitas vezes, eles acabavam indicando um regressista, né, para governar a província. Isso acabava provocando um conflito entre a elite local e os regentes. E isso acaba gerando inúmeros conflitos. Alguns desses conflitos, eles acabam se tornando conflitos, né, grandiosos e que vai abalar a estrutura do Brasil de verdade durante o período regencial. Bom, e a regência una do Diogo Feijó, como é que ela aconteceu? Então, quando eles aprovaram o ato adicional de 1834, existia dentro do ato adicional também uma medida que indicava que a próxima regência deveria ser una, né? Até para diminuir os conflitos que existiam entre os próprios regentes e centralizar mais o poder, né? Então, já tinha sido determinado durante a regência trina permanente que os próximos regentes não seriam, quer dizer, o próximo governo não seria trino, ele seria um. Isso foi determinado dentro do ato adicional, né? Então, quando terminou o mandato da regência trina permanente, houve eleições e foi eleito, então, o padre Feijó. O padre Feijó, que tinha sido ministro da Justiça, que tinha criado a Guarda Nacional. Só que o governo do padre Feijó foi um governo muito tumultuado. O padre Feijó, ele também fazia parte, né, dos progressistas. Ele também lutava pela descentralização política. Mas a descentralização que acontece nesse período, né, durante essa fase da regência trina provisória, da regência trina permanente, no governo do padre Feijó, como eu disse para vocês, vai fortalecer o poder local. Vários fazendeiros, muitos deles que já eram deputados ou eram presidentes das províncias, né? Esses fazendeiros, eles não aceitam, geralmente, as determinações do governo central. Isso, então, gera os conflitos e são esses conflitos que vão desencadear essas grandes rebeliões do período regencial. Quando o padre Feijó assume, né, ele vai promover um incentivo à indústria e à produção de café. Mas ele vai receber uma grande oposição dos senhores de açúcar. Por quê? Porque naquela época, né, existiam muitos fazendeiros que eram políticos importantes e que queriam que o governo continuasse estimulando a produção açucareira. Só que a produção açucareira já vinha em crise, né, desde o final do século XVII. Bom, então, nesse período, vai acontecer o fortalecimento ainda maior do poder local e as rebeliões vão acabar explodindo. Então, 1835 começa a estourar as rebeliões que nós chamamos de nível separatista, né, que foram as mais fortes. Estoura a cabanagem, a revolta dos malés, né, vai estourar as farroupilhas. Então, só no ano de 1835 estouram 3 grandes rebeliões. E o padre Feijó passa a ser acusado pela oposição de colaborar para isso. Por quê? Porque eles tinham lutado pela descentralização política, né? Eles tinham dado autonomia para esses fazendeiros locais. Então, isso favorece as rebeliões. E padre Feijó, não sabendo lidar com essa situação, ele acaba renunciando. Aí ele renuncia e eles vão convocar novas eleições e agora será eleito um regressista, né? Que é o Araújo Lima. O Araújo Lima assume, começa o processo para centralizar o poder de novo e começa a combater as várias rebeliões, que daqui a pouco nós vamos estudá-las. Bom, então vem a regência una de Araújo Lima. A regência una de Araújo Lima é marcada, né, pela vitória dos regressistas, como eu disse para vocês. Uma das primeiras medidas importantes do Araújo Lima vai ser mudar o ministério, né? Ele vai mudar o ministério e o ministério dele vai receber o nome de Ministério das Capacidades. Obviamente que ele vai buscar ter ministros, né, que lutavam pela centralização política, para abandonar a descentralização. E durante o governo dele, eles vão conseguir aprovar uma lei chamada de Lei Interpretativa do Ato Adicional. O que essa lei fazia? Ela simplesmente acabava com as medidas liberais do ato adicional, quer dizer, tirava das assembleias o direito, né, de fazer as suas leis, diminuía o poder local, né, dos fazendeiros, e agora
a Guarda Nacional ela passa a estar diretamente ligada ao Ministério da Justiça, né? Ela sai do âmbito das assembleias e passa para o Ministério, quer dizer, é eles que vão ter o controle agora e que vão distribuir essas patentes de coronéis. Então, essas medidas tinham o objetivo claro de centralizar o poder de novo, de diminuir o poder local, né, e fortalecer o poder central. Mas é óbvio, né, que isso vai acabar gerando inúmeros conflitos. Por quê? Porque muitos progressistas no Brasil, que também passavam já nesse período de ser chamados de liberais, não vão aceitar essas medidas. Então isso acaba favorecendo também novas rebeliões, né? Mas que rebeliões foram essas, né? Quais rebeliões abalaram a estrutura política do Brasil? Então, nós costumamos dividi-las em dois grupos, né? Que são as rebeliões de pequeno porte e as rebeliões de grande porte. Essas rebeliões de pequeno porte, a gente costuma só citá-las, né? Porque elas não são cobradas em vestibulares, que era a Brilada, a Cabanada, a Setembrada, a Rusga, que aconteceu aqui no Mato Grosso, né? E que foi uma briga, né, xenofóbica aqui dos brasileiros contra os portugueses e etc. Mas essas geralmente elas só são cobradas quando existe a história regional, né? No caso aqui não é interessante a gente falar sobre isso agora. E as rebeliões de grande porte, essas sim, essas rebeliões de grande porte, elas abalaram a estrutura do Brasil. Por quê? Porque a maioria delas eram separatistas. Elas desejavam separar a região do Brasil e constituir uma nova nação, né? Quais foram elas então? Então nós tivemos aqui a cabanagem, né? Nós tivemos a Revolta dos Malês, nós tivemos a Guerra dos Farrapos ou Farroupilhas, nós tivemos a Sabinada e a Balaiada. Nós vamos comentar rapidamente sobre cada uma delas, né? E depois a gente volta no final do governo de Araújo Lima para a gente poder estudar o final do período regencial e início do segundo reinado. Bom, então a cabanagem foi uma das primeiras, né, do Brasil. Essa rebelião, ela é uma rebelião de cunho popular ativo, né? É uma rebelião em que participou dela inúmeros brasileiros e a maior parte deles, né, pessoas muito pobres que habitavam cabanas nas beiras dos rios, né, na região que era na época Grão-Pará. Hoje corresponde a uma parte da Amazônia e do Pará. Bom, quais foram os fatores geradores dessas rebeliões? Então, na verdade, todas essas rebeliões, elas começavam com a elite, né? A elite local, geralmente insatisfeita com o governo central, ela costumava chamar a população para poder derrubar o presidente da província, que foi o caso que aconteceu aqui na cabanagem, né? A elite local, os liberais do lugar, ou progressistas, né? Eles, insatisfeitos com a nomeação do presidente da província, eles começam a instigar o povo, né, contra o próprio presidente lá do Grão-Pará. E aí eles acabam perdendo o controle da situação e esses pobres, essas pessoas humildes, né, miseráveis, sofridas, elas acabam tomando o poder e eles perdem o controle da rebelião. Quase todas as rebeliões aconteceram isso, né, nessas grandes rebeliões de grande porte. Então, quais foram os fatores mais importantes causadores da cabanagem, né? Então, a pobreza que vivia esses homens, né, que eram ribeirinhos, que viviam na beira dos rios. A pobreza e a miséria era muito grande, né? Não existia saneamento básico, não existia preocupação nenhuma do governo central em relação a essas pessoas, elas estavam completamente abandonadas, né? E é óbvio que esses ribeirinhos, eles queriam de verdade uma independência, mas que resolvesse os problemas deles, né? Porque para eles a independência não tinha acontecido, porque a estrutura do Brasil, a estrutura do período colonial, ela continuava intacta. A irrelevância política, né, das províncias, obviamente, o que eu acabei de falar para vocês, que a própria elite não aceitava, né, a indicação dos regentes, em relação aos presidentes, porque as províncias elas eram governadas por presidentes, que seriam hoje os governadores, né? E muitas vezes essas indicações contrariavam o grupo. Por quê? Porque os regentes às vezes nomeavam um progressista, né? E lá eles eram regressistas, ou vice-versa. Nesse caso aqui, eles nomearam um regressista e eles eram progressistas ou liberais, né? Quem foram os líderes mais atuantes, né? Então, a cabanagem ela tem várias fases, né? No início, liderou esse movimento, né? O Félix Melcher, que era um fazendeiro da região,
e que se uniu aos ribeirinhos do lugar, né, e começou a luta, né, pela libertação da província. Mas quando o movimento começa a se radicalizar, porque os próprios pobres, né, uma das reivindicações principais deles era a abolição da escravidão. E é claro que esses fazendeiros, eles eram donos de escravos, né, então eles não queriam essa mudança radical. Então essa elite, ela vai se afastando do poder. E aí vai assumir o Manuel Vinagre, desculpa, o Francisco e o Antônio. Esses líderes, eles eram pessoas do povo mesmo, né? Inclusive o Manuel Vinagre, né, que o apelido dele era Vinagre, ele era um ex-escravo, né? O Eduardo Angelim, que também era um seringueiro e jornalista, também foi muito atuante, mas a maior parte do movimento fica nas mãos do povo, né, da população pobre, e o movimento realmente se radicaliza. Eles vão conquistar o poder, né, do lugar, e o governo central vai reagir imediatamente contra eles, né? E essa rebelião, ela vai durar de 1835 até 1840, quer dizer, serão 4 anos de rebeliões. O governo central vai contratar a própria Guarda Nacional, né? Muitas vezes lideradas pelo Luiz Alves de Lima e Silva, que é o famoso Duque de Caxias, para poder conter essa rebelião, né? E nesse caso aqui, os líderes do movimento acabam sendo presos e todos os participantes terminam massacrados, né? Eles acreditam que o massacre aqui chega a entre 20 e 30 mil mortos, né? No massacre contra a cabanagem. Então, a cabanagem foi um movimento popular de grande relevância na história do Brasil, porque era um movimento que desejava a separação da província e a criação de um país republicano, né, um país liberal e que não houvesse escravidão, né? A luta deles, uma das principais lutas, era o fim da escravidão, né? Era o fim do poder das oligarquias, né? Era as melhores condições de vida da população. Bom, o segundo movimento importante desse período foi a Guerra dos Farrapos. Enquanto a cabanagem foi um movimento altamente popular, a Guerra dos Farrapos ou Farroupilhas foi um movimento elitista, né, dos estancieiros do Rio Grande do Sul. Enquanto a cabanagem aconteceu lá no Pará, que na época era chamado de Grão-Pará, que é uma parte da Amazônia e Pará, a Guerra dos Farrapos, ela começou no Rio Grande do Sul e se estendeu para Santa Catarina, né? E vocês viram também que lá na cabanagem também, os líderes, eles chegaram a tomar o poder. Só que o movimento terminou massacrado. No caso da Guerra dos Farrapos, por ser um movimento elitista, né, foi um movimento de longa duração. Esse movimento durou 10 anos, né, e terminou de uma forma muito diferente do que a cabanagem terminou, né? Os líderes desse movimento acabaram conquistando aquilo que eles desejavam. E durante o movimento, os farrapos, eles conseguiram libertar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, que se tornaram 2 países independentes do Brasil, né? O Rio Grande do Sul passa a se chamar República Rio-Grandense, né? E Santa Catarina, República Juliana. Depois que o movimento termina, esses territórios são reintegrados ao Brasil, né? E eles assinam um acordo de paz chamado Paz dos 10 Pontes, né? O Paz de Ponte Verde. Essa paz sela definitivamente uma paz entre os farrapos, né, e o governo central, e eles acabam concedendo aos farrapos aquilo que eles lutavam, por aquilo que eles lutavam, né? Qual foi o fator desencadeador, né, dessa rebelião? Então, os estancieiros da região, eles estavam muito incomodados com os altos impostos sobre o charque. Eles não conseguiam concorrer com o charque, com o preço do charque, né, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, quer dizer, dos países platinos. Por quê? Porque o nosso imposto, ele era muito alto, né, era 24%, enquanto esses outros países acabavam pagando 15%. Então, eles achavam isso muito injusto. E, além disso, eles estavam muito insatisfeitos com a pouca autonomia que a província tinha. Apesar de já existir nesse período as assembleias legislativas, eles queriam mais autonomia, né? Eles queriam inclusive autonomia para poder criar leis e baixar o próprio
preço, né, do produto que era o principal produto deles. Então, estes fatores acabaram desencadeando a Guerra dos Farrapos, que é um movimento elitista, mas houve uma participação popular intensa no movimento. Né? O movimento foi liderado pela elite estancieira, pelos grandes fazendeiros, mas a população local participou, inclusive os próprios escravos, né? Desses fazendeiros participaram ativamente da guerra, né? E uma das lutas que eles queriam, claro, né, era criar esses novos países que seriam repúblicas federativas aos moldes dos Estados Unidos. Bom, como eu disse para vocês, né, o movimento ele termina 10 anos depois. Os fazendeiros vão conseguir, de fato, né, o que eles desejavam. Eles assinam, então, esse acordo chamado Paz de 10 Pontos ou Paz de Ponte Verde. E lá eles conseguem diminuir o preço do charque, conseguem uma maior autonomia para a província, né? Todos os soldados que participaram da Guerra dos Farrapos, eles serão integrados ao Exército Brasileiro. Todos os escravos que participaram do movimento vão receber alforria, né? E os revoltosos não serão punidos. Então, daí está a grande diferença, né, entre os dois movimentos. E, além disso, nós podemos destacar aqui, né, um dos grandes líderes do movimento, que foi o Bento Gonçalves, que acabou fugindo. Nós tivemos também a participação de um italiano chamado Giuseppe Garibaldi, que veio para cá, participou da Guerra dos Farrapos, né, durante alguns anos, depois ele retorna para a Itália para poder participar da unificação italiana. Né, o David Canabarros também foi outro grande líder, né, desse movimento. Bom, e a gente sabe que a atuação importante do lado do governo foi do Duque de Caxias. Então, é assim que termina a Guerra dos Farrapos. Bom, outro movimento muito importante foi a Sabinada. A Sabinada, ela aconteceu na Bahia e recebeu esse nome porque um dos líderes do movimento, né, era o Francisco Sabino, que na verdade era um médico de classe média e era um liberal, um progressista. E eles, a própria Bahia, né, o próprio Nordeste inteiro, estava muito insatisfeito. Tanto eles estavam insatisfeitos com o período monárquico inteiro, né, porque o governo de Dom Pedro I não tinha melhorado as condições de vida dos nordestinos, e durante o período regencial a situação piorou mais ainda. Por quê? Não se esqueçam que a região do Nordeste, eles viviam basicamente da produção açucareira e do algodão. E naquela época o algodão e o açúcar no Brasil sofriam concorrência externa, né? E nada era feito para melhorar as condições de vida desse povo, né? A seca constante em várias regiões, a miséria, a pobreza, o descaso do governo, né? Tudo isso provocava inúmeras insatisfações por parte dos nordestinos. E lá na Bahia não era diferente, né? Bom, então, quais foram os principais fatores? Então, as lutas, né, obviamente, pela autonomia, quer dizer, eles queriam dar maior autonomia à província. Isso era uma luta de todos os progressistas no Brasil inteiro. Eles tinham sido muito influenciados, né, pela Conjuração Baiana, que foi aquele movimento que precedeu a independência do Brasil, né? Obviamente que outros movimentos também já tinham abalado aquela região, como foi o caso da Federação dos Guaianis, né, a Revolta dos Malês e a luta, né, pelo federalismo. Por quê? Porque eles não queriam a continuação daquele governo centralizado e forte, né? Unitarismo, porque aqui o regime era unitário, então eles queriam, na verdade, a descentralização total do poder, que era o federalismo. Eles queriam autonomia total para as províncias, para que elas pudessem fazer as suas próprias leis e melhorar suas condições reais, né, em cada uma das suas regiões. E é claro que existia uma influência muito grande da Guerra dos Farrapos, porque a Guerra dos Farrapos, nesse momento aí, quando começou a Sabinada, a Guerra dos Farrapos estava no auge, eles já tinham conseguido, né, libertar o Rio Grande do Sul com o nome de República Rio-Grandense. Bom, participou desse movimento as classes médias e urbanas, né? Nós tivemos aí comerciantes, profissionais liberais, oficiais militares, e o principal líder foi o Francisco Sabino. Como eu falei para vocês, ele era médico, né? E foi ele que liderou o movimento. Agora, esse movimento ele tem uma característica muito interessante, porque, na verdade, eram progressistas e eles não aceitavam o governo de Araújo Lima, que era regressista. Então, qual que era a proposta do Francisco Sabino? Era libertar a Bahia provisoriamente do Brasil, né? Como assim? Eles queriam libertar a Bahia do Brasil quando Dom Pedro II alcançasse a maioridade e
tomasse o trono, né, tomasse o lugar dele como rei, a Bahia seria reintegrada ao Brasil. Óbvio, né, que é meio sem sentido, né, a ideia deles, mas era essa a proposta. Bom, aí o governo central reage, né, no caso já era o Araújo Lima, ele reage contra essas medidas e aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar, né, as tropas, principalmente o Duque de Caxias, para aquela região. Os revoltosos serão contidos, né, serão presos e muitos deles vão receber a pena de desterro, né, e outros eles vão ter o direito de pedir asilo político, né. No caso do Francisco Sabino, ele foi preso e acabou sendo mandado aqui para o Mato Grosso, né? Ele busca asilo político aqui na província do Mato Grosso e ele acaba sendo recebido por um fazendeiro que era dono de uma das grandes fazendas hoje Cáceres, né? Chamado Fazenda Jacobina, e ele muda para o Mato Grosso e vai viver nessa fazenda e lá ele fica até os últimos dias de vida dele, né? Ele vai ser aceito nessa fazenda para poder trabalhar como médico e vai receber a proteção política do fazendeiro do local. Então, a Sabinada termina, né, obviamente, com todos os líderes presos, mas muitos deles acabam sendo anistiados, né, mas nunca mais podendo participar de nenhuma situação política do Brasil. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a Balaiada. A Balaiada aconteceu entre 1838 e 1841. É uma rebelião também separatista que aconteceu no Maranhão. Essa rebelião, ela começou, na verdade, uma luta política entre os conservadores, que na região se chamavam bentivis, e os liberais, que eram apelidados de cabanos, né, no lugar. Eles estavam disputando o poder na província. E os bentivis, né, tinham acabado de serem colocados no poder, né? Os regentes haviam escolhido um bentivi para poder governar a região. E os liberais cabanos não aceitaram. Então, o que eles fizeram, né? Eles começaram a instigar o povo contra o poder central. E a população, insatisfeita com as condições de vida, com a miséria do lugar, né? A exportação de algodão do lugar estava em crise muito forte, né? Os pecuaristas também não tinham apoio nenhum do governo. Então, esses grupos, insatisfeitos com a própria condição, com a situação social do lugar, se unem aos cabanos e começa, né, a luta para derrubar os conservadores, os bentivis. Mas esses próprios bentivis, eles perdem o controle do movimento, né, quando o movimento se radicaliza, porque os cabanos, eles querem, na verdade, a abolição da escravidão, né, eles querem medidas sociais profundas, alguns defendem a reforma agrária. E aí é nesse contexto que a elite sai do movimento, né? Os principais líderes do movimento foi o Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, né? Ele era um vaqueiro. O Bento Cosme, que era um negro, né, recém-liberto. Ele e mais 3.000 outros negros, né, acabaram se envolvendo no movimento, muitos deles ainda escravos, né, que fugiram das suas fazendas e integraram o movimento. E o Manuel dos Anjos Ferreira, que era o famoso balaio que deu nome ao movimento. Na verdade, esse balaio, ele entrou no movimento, né, por vingança, porque ele tinha tido uma filha estuprada por um fazendeiro e ele acaba entrando no movimento para poder se vingar, né, e o movimento acaba recebendo o nome dele. Ele não foi o mais atuante foi o Bento Cosme, né, e o Raimundo Gomes, que foi o Cara Preta. Eles atuaram mais, inclusive, do que o próprio Manuel dos Anjos. Bom, então esse foi um movimento também que abalou a estrutura da região do Maranhão. Eles chegaram, inclusive, a tomar algumas cidades no Maranhão, né, e estabeleceram um governo próprio. Só que o governo central reagiu, né, já durante o governo de Araújo Lima. O Luiz Alves de Lima e Silva, né, que é o Duque de Caxias, inclusive ele recebeu esse título porque ele conseguiu libertar a cidade de Caxias, que estava nas mãos dos balaios. Os balaios fugiram, se esconderam no interior, mas posteriormente alguns deles acabaram sendo entregues, né, pela população local e foram sendo presos gradativamente. Quando chegou em 1841, quer dizer, já tinha terminado o período regencial, já era o governo de Dom Pedro II, ele propôs uma anistia, né, aos revoltosos do balaio. E aí os líderes desse movimento foram convidados para fazer um acordo de paz. E
aqueles que eram brancos e eram livres, né, acabaram fazendo acordo de paz e muitos foram anistiados. Mas os escravos, os ex-escravos, acabaram sendo presos, a maioria deles foram mortos e outros acabaram sendo reescravizados, né? E assim, então, termina a balaiada no Maranhão, quer dizer, com o massacre também, né, de muitos dos pobres, né, no caso, os ex-escravos que acabaram sendo enforcados. Bom, então, como é que terminou o período regencial, então? Na verdade, o período regencial, ele termina com o famoso golpe da maioridade, né? O golpe da maioridade, ele foi dado pelos próprios liberais. Como assim? Os liberais, com a ascensão do Araújo Lima ao poder, eles tinham perdido, né, a influência sobre o governo. E eles sabiam que a insatisfação no Brasil era muito grande, né, com os governos regenciais. Então eles começam a angariar ajuda dentro do Congresso Nacional para aprovar uma lei de antecipação da maioridade de Dom Pedro II. E aí eles criam lá, né, uma ideia de lançar uma lei que antecipava a maioridade de Dom Pedro, que Dom Pedro poderia ser emancipado antes dos 21 anos, né, para poder assumir o poder. E essa ideia da antecipação da maioridade ganha grandes vultos dentro do Brasil e dentro do próprio Congresso Nacional. O próprio partido regressista, né, que depois vai se chamar conservador, acaba apoiando a ideia. Por quê? Porque eles acabaram percebendo que a ideia era boa, né? Então, antecipando a maioridade de Dom Pedro II, as insatisfações da população brasileira poderiam terminar, né? E aí eles iriam fortalecer o poder central, Dom Pedro II assumiria o poder e eles iriam conseguir controlar as rebeliões. Então, a palavra golpe vem justamente disso. Por quê? Porque os liberais fizeram um projeto de antecipação da maioridade e os conservadores, né, que no caso eram os antigos regressistas, apoiaram. Mas golpe contra quem? Golpe contra a sociedade, né? Porque eles se unem, dois partidos inimigos se unem, para quê? Para centralizar o poder de novo e se manter, né, para manter a mesma estrutura que eles já vinham mantendo desde o período colonial. Por isso, esse episódio ele é conhecido pelo nome de golpe da maioridade. Bom, então, quando é em 1840, ele é aprovado, Dom Pedro II, ainda com 14 anos, né, ele é colocado no trono e começa a governar alguns meses depois, com 15 anos de idade. Então, fechamos aqui o nosso período regencial.